Olá, vamos começar com a apresentação da ferramenta One. Ela é uma ferramenta que é focada em análise, monitoramento e configuração do PABX fornecido pela New Wave Telecom. Vamos iniciar pelo Dashboard, que é a primeira tela que abre quando você se loga no sistema. Aqui na primeira linha temos alguns cards informativos. O primeiro, em vermelho, é a data do último backup. A New Wave oferece como cortesia o backup completo das configurações e do banco de dados de todo o sistema. O backup das gravações pode ser contratado como um serviço à parte. Basta contactar o nosso comercial para consultar valores. Depois temos o card azul, com a informação com a versão do Asterisk. Em seguida, um verde com a informação sobre o comp, caso você tenha algum instalado na sua central. E por último, um com a quantidade de ramais registrados na central. Um pouco abaixo temos o status dos ramais, que mostra todos os ramais criados na sua central e os seus status, ou seja, se estão registrados ou desregistrados. Essa é uma tela estática e não vai conter as informações de status em tempo real, e sim o status do ramal no momento em que a tela foi carregada. Ao lado temos o campo de conectividade. Nele você poderá observar todos os troncos configurados na sua central e os seus respectivos status. Mais ao lado temos o card com as informações do servidor. Nele temos as informações importantes, como por exemplo a hora atual do servidor, o nome atribuído, quantos dias ele está ligado, uso de disco e de memória RAM. Um pouco abaixo temos os IPs liberados e bloqueados. Quando ocorrem duas tentativas de registro de um ramal na central de um mesmo IP, onde algum dos dados estejam incorretos, esse IP será bloqueado e vai ser mostrado nesse campo IPs bloqueados. E aqui você consegue liberar algum IP caso precise. O IP também pode ser colocado na lista de IPs liberados, assim evitando de ser bloqueado em caso de algum erro. Rolando a tela um pouco para baixo, veremos os logs de eventos. Nele é mostrado os últimos 20 eventos ocorridos no servidor de telefonia, muito indicado para quando se tenta registrar um ramal ou conta SIP e dá algum tipo de erro. Nesse campo conseguimos ver qual tipo de erro pode estar acontecendo e tomar algum tipo de providência para solucionar o problema. Voltando para a parte superior, no canto direito podemos alterar o tipo do dashboard. Esse que acabamos de ver é o de TI. Clicando nele vai abrir uma lista e agora vamos selecionar tipo supervisor. Igual na tela anterior, aqui também temos na primeira linha alguns cards com informações. Os dois primeiros é sobre a pesquisa de satisfação. A pesquisa de satisfação é um serviço oferecido gratuitamente pela New Wave. Nela é avaliado o nível de satisfação do cliente acerca do atendimento. É constida em 3 perguntas, onde são avaliados o atendente, a empresa e se o problema foi resolvido naquela ligação. No primeiro card é mostrado a média das notas da empresa e no segundo temos o nome do melhor atendente. Essas duas informações são do dia atual. No próximo card temos o ramal com mais chamadas abandonadas e depois quantas chamadas efetuadas foi feita pela central. Abaixo temos o campo de agentes logados. Nele estarão presentes todos os agentes logados naquele momento. Desse modo, o supervisor conseguirá ter uma ideia dos agentes logados, além de poder deslogar algum agente quando necessário. Já no campo de ramais pausados, o supervisor terá a visão geral de todos os ramais que estão pausados naquele momento e também consegue despausar os mesmos. No campo nível de serviço, mostra o percentual de ligações atendidas dentro do tempo configurado e descartadas as ligações que foram desligadas abaixo do tempo mínimo, ou seja, se as ligações estão sendo atendidas dentro do SLA. Os valores utilizados nessa análise são configurados no próprio One. Vamos ver essa tela mais à frente. Um pouco abaixo temos o campo de comparação de ramais. Nele, o supervisor poderá ter uma visão mais detalhada dos atendimentos de cada ramal no dia corrente, além do nível de serviço, entre outras análises. Voltando para a parte superior, novamente no canto direito, vamos abrir a lista, e agora vamos alterar o tipo do dashboard para callback. Aqui vão estar listados todos os callbacks inteligentes cadastrados no servidor. Na primeira linha tem um contador com a quantidade total de clientes que estão esperando o callback. Logo abaixo será apresentada uma lista com todos os números que estão no aguardo do retorno, assim como a opção de cancelar o retorno para determinado número. No canto direito tem também um botão para remover o retorno de todos os números de uma só vez. Agora vamos ver a tela do monitoramento da central. No menu lateral esquerdo basta clicar em monitoramento.
Aqui, podemos começar com alguns pontos que visam analisar a qualidade do atendimento. O TMA informa o tempo médio de atendimento dos clientes. O TME indica o tempo médio de espera dos clientes para serem atendidos, enquanto o TMO é a soma dos dois parâmetros e aponta o tempo médio de ocupação. O nível de serviço assinala a porcentagem das ligações que foram atendidas dentro do SLA. Ao lado, temos alguns contadores, todos eles são com informações em tempo real. No primeiro card, temos as informações de ligações em fila e ligações em curso. Cada lado desse card é um botão. Ao clicar nele, irá abrir uma lista com os detalhes dessas chamadas. Na janela em fila, temos as informações de posição do cliente na fila, qual o tempo que ele está esperando, qual é a fila, qual o número do cliente e o ID da chamada. Já no botão de chamadas em curso, vai mostrar todas as chamadas que estão ativas na central, tanto recebidas como realizadas. Nela vai ter o ID da chamada, a origem, o destino, a data de início da chamada e os canais ativos daquela chamada. O campo de chamadas realizadas mostra todas as ligações que foram realizadas durante o dia em curso. Esse quantitativo é geral, ou seja, contabiliza as chamadas realizadas por todos os atendentes, pelo callback, caso exista na sua central, ou pelo discador, caso você tenha contratado. O campo de chamadas recebidas mostra todas as chamadas que foram recebidas na central. Ao passar o mouse sobre esse campo, poderá ser visto um quantitativo separadamente, ou seja, quantas chamadas foram atendidas, quantas chamadas não foram atendidas, nesse caso o cliente selecionou uma fila e não foi atendida. Quantas chamadas foram retidas na URA? Aqui vale um parênteses. As chamadas retidas na URA é qualquer chamada que o cliente ficou na URA, sendo que o cliente pode ter pedido uma segunda via de boleto, pode ter pedido um desbloqueio em confiança ou ouvido um áudio de alerta, e até mesmo o cliente desligou enquanto estava na URA. E por fim, se foi uma chamada atendida pelo callback. O campo Chamadas Atendidas mostra o quantitativo de chamadas que foram para a fila e foram atendidas. É o mesmo valor que aparece no detalhamento do campo Recebidas. Ao selecionar uma fila, o campo muda, mostrando a quantidade de ligações que foram atendidas pela fila selecionada. Por fim, temos o campo de Chamadas Abandonadas. Ele contabiliza todas as ligações que foram para a fila e não foram atendidas. É o mesmo valor que aparece no detalhamento do campo Recebidas. Se selecionar uma fila, o campo muda e mostra as chamadas que não foram atendidas por essa fila. Diferentemente do campo Recebidas, ao clicar nesse card, abrirá uma tela e mostrará mais detalhes dessas ligações. Aqui, no detalhamento de chamadas abandonadas, poderão ser verificadas todas as chamadas que foram abandonadas em alguma fila. Aqui mostra o horário que a chamada foi abandonada, o número do cliente, o tempo que o cliente aguardou na fila, a fila onde a chamada foi abandonada, o status do contato, que pode indicar se a chamada já foi atendida depois, se ela foi retornada ou se ainda não houve contato com o cliente após essa tentativa. Além disso, o ID da chamada, caso queira mais informações. Agora vamos para a parte principal do monitoramento. Na aba Todas as filas, é possível ter uma visão geral de todas as filas configuradas no One. Aqui você poderá ver a estratégia de atendimento da fila, a quantidade de ramais disponíveis para atendimento, além da quantidade de chamadas atendidas e aguardando atendimento nessa fila. Ao selecionar alguma fila, os dados do monitoramento passarão a ser referentes à fila selecionada. Assim será possível ter uma análise mais detalhada de cada fila. Agora, a aba Todos os ramais mostra os ramais que estão registrados e seu status. Eles são baseados em cores. A cor verde sinaliza que o ramal está disponível, pronto para receber ligação. A cor azul sinaliza que o ramal está em pausa. Enquanto estiver em pausa, não receberá nenhuma ligação vinda da fila. Em laranja significa que o ramal está tocando. E em vermelho sinaliza que o ramal está em ligação. Um agente pode logar em um ramal. Quando isso acontece, no canto superior direito do ramal aparecerá o nome do agente logado naquele ramal. Nesse momento, o sistema prioriza as filas do agente. Vale ressaltar que ramais usados por agentes não devem estar em nenhuma fila, para não haver conflito. Ao clicar em um ramal, abrirá uma tela onde poderá ser visto as informações daquele ramal. Por exemplo, o número do ramal, o nome dele, quais as filas configuradas nesse ramal, o centro de custo, o IP que ele está registrado e o dispositivo que foi configurado. Além de conter um campo mostrando histórico de pausas e outro com histórico de registros. Esses botões podem ser pausar, despausar, encerrar chamada, espionar e OK. O botão encerrar chamada pode encerrar, além da ligação corrente, uma ligação que tenha ficado presa no ramal.
Agora vamos para os relatórios. Novamente, no menu lateral esquerdo, basta clicar em Relatórios. Em todos os relatórios, teremos dois campos que vão estar sempre presentes. Primeiro, o intervalo de data. Nesse campo, você conseguirá escolher quais os dias será feito o relatório. Clicando aqui, abre uma lista com algumas opções pré-definidas, como hoje e ontem, e também a opção Intervalos Personalizado, que dá para escolher qualquer data que você desejar. Logo abaixo, temos o outro campo que está sempre presente, que é o formato. Temos alguns formatos disponíveis. O simples, que trará uma visão geral do tipo selecionado. Já no detalhado, será possível verificar o ID da chamada, horário, número de origem, entre outras informações, e clicando no i no final de cada linha, você consegue ver mais detalhes daquela ligação. O formato estatístico fornecerá uma análise geral das chamadas e/ou agentes. Os dados vão depender do tipo de relatório solicitado. O formato exportado fornecerá um arquivo em Excel para download. Nele irá conter informações detalhadas do tipo de relatório que você escolheu. Agora vou falar os tipos de relatório que temos na central. Em recebidas, vai trazer todas as ligações que foram recebidas na data informada, mostrando todo o caminho que a chamada percorreu. Por exemplo, se a ligação foi ou não atendida, para qual fila foi direcionada, se a chamada foi transferida e para onde foi. Já o relatório do tipo realizada vai trazer todas as ligações que foram realizadas pela central no período informado no campo intervalo de data. Isso inclui todas as chamadas realizadas pelo ligador e pelo callback. Agora vamos para o relatório do tipo filas. Ele vai trazer todas as chamadas que foram para a fila, não importando se foi uma ligação recebida, realizada ou até mesmo interna. Nele, os dois formatos que temos vão fornecer um Excel para download, um com os dados mais gerais, outro com os dados de agente. Em seguida, temos o relatório do tipo interna. Falando um pouco do nosso PBX, ele grava todas as ligações, incluindo as internas. Ligações internas são ligações de ramal para ramal, e é aqui que você consegue encontrar todas essas ligações. Já o relatório do tipo ramais, ele é usado para ter um controle dos ramais a nível de atendimento, onde mostrará as informações dos ramais, tais como quantidade de pausa, tempo que o ramal ficou registrado, tempo de pausa em horas, quantidade de chamadas atendidas, perdidas e realizadas, além do nível de serviço de cada um. O relatório de agentes, assim como o de ramais, é usado para acompanhar o atendimento dos agentes, mostrando quantas pausas o agente teve, o tempo de atendimento, o tempo de pausa, quantas ligações foram atendidas, realizadas, perdidas por aquele agente, além do nível de serviço e a nota atribuída a ele na pesquisa de satisfação. Por fim, temos o relatório do tipo pesquisa de satisfação. Aqui será mostrado todas as avaliações realizadas pelo cliente, como todos os outros relatórios, somente do período informado no campo intervalo de data. Como você pode ver, cada tipo de relatório tem alguns filtros diferentes, e eles vão ser bem específicos para cada tipo de relatório. Caso tenha dúvida em algum, basta entrar em contato com o nosso suporte que vamos ter o prazer de te atender. Quando você tem o ID da ligação e quer ver os detalhes dela, basta colocá-lo no campo ao lado da logo do WAN e, ao apertar o Enter, vai abrir uma janela com os dados dessa ligação, inclusive o áudio dela. E ao clicar nos três pontinhos que tem perto do áudio, você consegue alterar a velocidade de reprodução e também fazer o download dessa ligação. Agora vamos para a próxima tela, ela é o painel de atendimento. É nele que o atendente vai se logar no ramal para receber ligações. Para acessar ele, basta clicar em painel de atendimento no menu lateral esquerdo. Quando você acessar essa tela e seu usuário tiver um agente associado a ele, vai aparecer essa janela para você escolher um ramal. Aqui só vão aparecer os ramais que estão registrados na central. Caso o seu ramal não apareça, ou ele não está registrado, ou então já tem algum agente logado nele. Quando você selecionar o ramal desejado e apertar OK, vai logar o ramal selecionado nas filas que o agente é associado, e abrirá essa tela com a lista das filas que o agente pertence. Nesses botões à esquerda dos nomes das filas, permite que o agente logue ou deslogue somente da fila específica. Essa funcionalidade pode ser habilitada ou desabilitada nas configurações da plataforma. Nós vamos ver como alterar isso mais à frente. Quando o agente recebe uma ligação, vai aparecer alguns dados na tela. E se você tiver uma integração ativa na sua central, quando um cliente liga, é feita uma busca na integração pelas informações daquele cliente, e essas informações também são mostradas nessa tela. Aqui poderá ser visto o ID, o nome do cliente, CPF, CNPJ, os números, o endereço cadastrado, serviços que ele possui e o histórico de protocolos abertos.
Isso também vale para ligações realizadas. Caso o número que o atendente esteja ligando esteja associado a algum cliente, os dados vão aparecer aqui. Já no campo Informações da chamada, mostra o número que originou a chamada, o tipo de chamada, se é recebida ou realizada, e algumas variáveis de chamada. E também, caso tenha sido solicitado, será mostrado aqui as variáveis personalizadas. Na lateral direita vão ter algumas opções importantes para o agente. Em cima temos o nome do agente e o botão deslogar. O agente deve utilizá-lo quando for parar de atender. No meio, temos o botão de pausa. Quando um agente precisa se ausentar da PA ou ficar sem receber chamada para continuar algum atendimento, ele tem o recurso de pausa. Quando esse recurso é acionado, o sistema entende que não é para encaminhar chamadas vindas da fila para aquele agente. Basta o agente clicar aqui que abrirá uma tela com dois campos, um sendo para digitar o motivo da pausa, ou ele pode clicar no segundo campo e selecionar o motivo da pausa já existente. Feito isso, é só clicar no botão OK que o agente entrará em pausa. Quando o agente entra em pausa, aparecerá essa tela informando que ele está em pausa, o motivo e o horário de início da pausa, além do botão chamado Despausar. Ao clicar no Despausar, o agente sairá de pausa, voltando a receber chamadas. E por fim, temos o botão Minhas chamadas. Ao clicar nele, abrirá uma janela que mostra todas as chamadas recebidas e realizadas por aquele agente durante a sessão atual. São 3 campos. Recebidas em fila mostra as ligações recebidas através da fila que o agente está. Recebidas direta mostra as ligações diretas para o ramal do agente, que não passou por nenhuma fila. E por fim, realizadas, que vai mostrar as ligações realizadas pelo agente. Agora vamos para o menu de URA. No menu lateral esquerdo, clicando em URA, vai abrir um submenu. Vamos começar pelo submenu de áudios. Aqui vai ser mostrado todos os áudios que você pode utilizar na sua central. Nós não incluímos os áudios padrões, pois para evitar qualquer problema, esses áudios são somente substituídos se solicitado para o suporte. Esses áudios podem ser utilizados no discador, nas regras de horário e também, se solicitado, podemos criar um áudio para tocar em algum lugar específico na URA, podendo ser propaganda, alerta ou alguma informação. Para subir um novo arquivo de áudio, basta clicar em Novo áudio no canto superior direito da página. Aqui temos duas opções disponíveis. A primeira é utilizar o TTS da NewWave. Basta digitar o texto que deseja ser gravado, escolher se a voz será masculina ou feminina, dar um nome e descrever rapidamente do que se trata. Ao clicar em carregar, você conseguirá escutar o áudio e poderá fazer algum ajuste caso queira. E então, ao clicar em salvar, o áudio será gravado e salvo. Lembrando que para o áudio ser apresentado em algum momento da URA, deve-se contactar o suporte informando o nome do áudio criado e onde deseja ser apresentado. Agora, caso tenha um arquivo de áudio já pronto, basta clicar em selecionar arquivo, escolher o documento em MP3, definir o nome e descrição. Em seguida, basta informar o nosso suporte onde deseja que a gravação seja apresentada. Agora vamos para o próximo submenu, que é o de painel de regiões. Dependendo do RP que esteja integrado ao PABX, existe a possibilidade de disponibilizar o painel de regiões. Aqui você poderá indicar regiões que estejam passando por instabilidade ou que estejam com rompimento de fibra, assim como o horário previsto para o retorno. Desse jeito, os clientes das regiões afetadas, ao entrarem em contato com a central, serão informados da situação e questionados ainda se desejam falar com o atendente, reduzindo assim a demanda para o setor de suporte. E por fim, a última opção do submenu de URA é o horário de funcionamento. Ao entrar aqui, serão listados todos os horários de funcionamento já cadastrados na central. Normalmente, temos um horário geral, e caso alguma fila tenha algum horário diferenciado, criamos também um horário para essa fila. Clicando em editar no final de cada linha, vai abrir os detalhes daquele horário de funcionamento. Aqui podemos verificar e alterar o horário de funcionamento selecionado. Na parte de dias da semana, será configurado o horário de funcionamento padrão, o que vai ser sempre executado. Acima dessa parte, temos a de dias extras. Aqui serão configurados os feriados ou dias em que não haverão atendimento. Primeiro será selecionado o dia e horário que será alterado, e em seguida será informado o destino. Nos destinos temos algumas opções disponíveis. Você pode deixar aberto caso vá estender o horário de atendimento, ou você pode colocar como destino um áudio informando que está fora do horário de atendimento. Pode mandar para uma outra fila, pode mandar para uma outra URA ou diretamente para um ramal. Agora vamos para a parte que é mais de configurações. No menu lateral esquerdo, clicando em telefonia, vai abrir um submenu com algumas opções. Vamos começar por agentes. Nessa tela estão listados todos os agentes da plataforma. O agente vai ser o meio pelo qual o atendente vai logar em um ramal para poder utilizá-lo.
Clicando em Novo Agente, no canto superior direito, abrirá uma janela para criar um novo agente. O primeiro campo é o nome. Aqui você deve colocar um nome do agente para ser fácil identificá-lo. Em código, você deve colocar um código único para esse agente. Esse código pode ser utilizado em algumas integrações para gerar um pop-up na tela do atendente com os dados do cliente. O campo e-mail é opcional, mas se você colocar um e-mail para o agente, a plataforma criará um usuário para acessar a plataforma. O e-mail é uma chave única. Se tiver um usuário já criado com esse e-mail, o sistema não deixará criar o agente. Nesse caso, você tem que criar um agente sem o e-mail e depois deve associá-lo ao usuário. Logo abaixo poderá indicar as filas que o agente irá atender e clicando no nome da fila abre um campo para você cadastrar a prioridade que o atendente terá nessa fila. Temos também o campo de ramal. Aqui você seleciona qual ramal esse agente poderá logar. Se você deixar esse campo selecionado, esse agente não poderá escolher nenhum outro ramal para se logar, somente este. Caso esse agente seja supervisor, basta selecionar a opção de supervisor que o usuário criado já estará com esse perfil. E por último, temos a opção para falar se esse agente está ativo ou não. Agora vamos para centro de custo. Novamente no menu lateral esquerdo, vamos em telefonia. Aqui temos a opção de centro de custo. Ao abrir essa janela, teremos uma lista com todos os centros de custos cadastrados na plataforma. O centro de custo é uma forma de identificar os ramais de diferentes setores. Ele pode ser utilizado para determinar diferentes saídas de chamadas. Por exemplo, se um determinado setor possui uma saída própria para a realização de chamadas, é através do seu centro de custo que será possível essa configuração. Para criar um centro de custo, basta clicar em Novo Centro de Custo no canto superior esquerdo. Na janela que vai abrir, basta escrever o nome dele e clicar em OK. Pronto, esse centro de custo já poderá ser utilizado na criação ou edição de ramais. Agora indo para a tela de ramais, no menu lateral esquerdo, novamente em telefonia, vamos em ramais. Na aba de ramais é possível administrar todos os ramais da central e criar novos. No final de cada linha de ramal tem um botão de editar. Ao clicar nele, abrirá a janela de edição desse ramal. Vamos falar um pouquinho sobre ela. No campo nome, pode colocar algo para identificar o usuário que usará esse ramal, a PA do ramal ou até mesmo o número desse ramal. Já no campo ramal, devemos colocar o número dele, sempre contendo 4 dígitos. Em senha, é sempre importante colocar uma segura, contendo letras, números e caracteres especiais. As filas devem ser configuradas nos ramais apenas se eles não forem utilizar agente, para não haver nenhum tipo de conflito. Sempre deve ser configurado um centro de custo para que o ramal seja identificado, e caso haja uma saída diferente para ele, o centro de custo será o meio pelo qual faremos essa abordagem. Caso o ramal precise de alguma limitação de chamadas, é em permissões de ligação que deve ser feito. Aqui é onde será informado quais tipos de ligações serão permitidas para esse ramal. O DDI permite todos os tipos de ligação, mas, por padrão, deixamos as ligações internacionais desabilitadas para evitar algum tipo de prejuízo financeiro. No último campo dessa tela é o pausa forçada. Deixando essa opção selecionada, o ramal entrará em pausa sempre que um agente deslogar do mesmo. Na parte de cima dessa tela temos a opção de mudar de aba. Vamos para informações técnicas. Aqui temos algumas outras configurações que podem ser feitas em um ramal. Em grupo de captura será configurado o número do grupo do ramal. Os ramais que estejam no mesmo grupo de captura podem puxar chamadas dos demais. Por exemplo, os ramais 1001 e 1002 estão no mesmo grupo. O 1001 está tocando, porém não tem ninguém na PA para atender. Nesse momento, o 1002 poderá puxar a chamada, simplesmente usando o código *8, pois estão no mesmo grupo de captura. No campo limite de chamadas será informado o número máximo de chamadas simultâneas daquele ramal. No campo de protocolo de transporte será indicado o protocolo de comunicação do ramal com a central. Por padrão, utilizamos o UDP. O campo espionável indica se o ramal pode ser espionado ou não. Aqui também temos um botão chamado Disponível para login de agentes. Quando habilitado, permite que um agente logue nesse ramal. Quando desabilitado, o ramal não aparecerá na lista de ramais disponíveis para logar. Voltando para a listagem de ramais, no canto superior direito temos a opção de criar um novo ramal e criar range de ramais. Ao clicar em novo ramal, abrirá uma tela para você criar um novo ramal. Basta preencher com as informações necessárias e clicar em salvar. Agora, se você deseja criar vários ramais ao mesmo tempo, pode utilizar a opção de criação de intervalo de ramais. Nele, você pode indicar o ramal inicial e o ramal final, e todos os ramais de intervalo são criados com as mesmas configurações.
Na senha, pode colocar um valor fixo e adicionar uma variável chamada extend, para indicar que a parte da senha será de acordo com o número do ramal. Continuando com as opções do menu telefonia, temos o Siga-me. O Siga-me é a configuração que permite que as chamadas destinadas para determinado ramal seja desviada para outro ramal ou para um número externo. Clicando em Novo Siga-me no canto superior direito, abrirá uma janela para a criação de um novo Siga-me. Aqui você deve informar o ramal que será afetado, assim como o ramal ou número de destino. Após salvar, o desvio já estará operante. Para desabilitar, basta apagar a configuração feita. Lembrando que essa configuração não é válida para ligações originadas em uma fila. Seguindo no menu de telefonia, temos o submenu de filas. Na tela de filas, temos dois botões no canto superior direito. O de estratégias abrirá uma tela com a explicação das estratégias disponíveis para as filas. Caso tenha alguma dúvida em alguma delas, só entrar em contato com o nosso suporte. Agora, clicando em Nova Fila, será aberta uma tela com os campos a serem preenchidos para a criação de uma nova fila. O campo Nome é o nome da fila. Ele será mostrado no monitoramento e nos relatórios. O código é um número para a fila, utilizado quando se quer transferir ligações para ela. O código deve ser diferente para cada fila e não pode ser igual ao número de um ramal. Estratégias. Aqui você define qual estratégia de distribuição de chamadas que será utilizada para essa fila. Em intervalo, é configurado o tempo de pausa entre o encerramento de uma chamada e a entrada de outra chamada em um ramal dessa fila. Esse tempo funcionará apenas para a fila em questão, e em cada fila pode ter um intervalo diferente. Porém, o intervalo não é seguido em caso de ligações diretas para o ramal ou então no caso de um ramal ou agente esteja em mais de uma fila. O botão Pesquisa de Satisfação, quando habilitado na criação da fila, é configurada a pesquisa de satisfação para essa fila. Porém, não funciona se a fila já está criada e vai apenas editá-la. O botão Esconder Fila, como o nome próprio diz, ele vai esconder a fila, mas apenas na tela de monitoramento. Algumas vezes é necessário criar uma fila com uma rotina diferente das demais, como por exemplo, uma fila para encaminhar a chamada para um tronco, e ela não precisa ser mostrada na tela de monitoramento. Para isso, basta habilitar o botão Esconder Fila e ela não aparecerá na tela de monitoramento. Agora vamos para o último submenu do menu Telefonia, que é Troncos. Aqui estão listados os troncos cadastrados na central. Esses troncos podem ser utilizados para receber ou realizar chamadas. No cadastro do tronco, você consegue indicar qual é o destino das chamadas recebidas por ele. Porém, para configurá-lo para realizar chamadas, deve-se contactar nosso suporte. Para criar um novo tronco, é só clicar no botão Novo Tronco no canto superior direito, onde será aberta uma tela mostrando os campos a serem preenchidos. Nome do tronco pode ser um número ou um nome. O usuário deve ser o usuário da conta SIP, fornecido pela operadora. No campo senha, deve preencher a senha fornecida pela operadora. O domínio deve ser preenchido com o IP no qual o tronco irá se registrar. Logo ao lado, temos o campo para configurar a porta em que o tronco irá se registrar. Por padrão, é a porta 5060, porém, em alguns casos, pode ser alguma outra. Destino. Aqui definimos o que acontecerá com a ligação recebida por esse tronco. No tipo de destino, podemos escolher ramal, fila, URA ou áudio. Já em destino, vamos colocar o nome da fila, o nome do ramal, o nome da URA ou o áudio que será tocado. Em DIDs, você deve preencher com os números que são associados a esse tronco. No DTMF, vai definir a frequência utilizada na discagem. No Brasil, é utilizado o RFC 2833. Codecs é o modo de compactação do áudio da chamada. Esse deve ser fornecido pela operadora. Descrição e observação. É sempre indicado colocar uma boa descrição. Podemos colocar a operadora do tronco e ao lado o número desse tronco. Em caso do tronco receber vários números, é interessante colocar o número-chave lá. Já no campo Observação, pode ser feita uma descrição completa do tronco, informar todos os números associados a ele e se o tronco será usado apenas para receber ou se vai realizar chamadas também. E por último, temos o botão Registrar SIP. Ele deve ser habilitado na necessidade de enviar um registro SIP para a operadora. Vale relembrar que algum desses campos acima é informado pela operadora: o usuário, a senha, o domínio, a porta de registro e os codecs utilizados. Agora vamos para a última opção do menu, que é a Administração. No menu lateral esquerdo temos a opção Administração. O primeiro item é o Alerta. O One permite criar vários tipos de alerta. Esses alertas são notificações enviadas ao Telegram, podendo ser alerta de ligação abandonada em uma fila,
alerta de ramais e troncos que perderam registros ou registraram, dentre outros. Para criar um alerta, é só ir em Novo Alerta no canto superior direito. Vamos colocar na tela a criação de um alerta para chamadas abandonadas. Ele seria assim: no campo Nome, você coloca um nome para identificar esse alerta. Em Tipo, você seleciona a opção Telegram. Em Eventos, vamos escolher a opção Abandon. Para aplicar o filtro, é só clicar no ícone de mais, localizado à esquerda do nome Filtros. No campo Field, coloca o nome Kiwi. No campo ao lado, a gente coloca um igual. E em seguida, no Value, digitamos o nome da fila que a gente quer monitorar. Mais abaixo tem o ID do chat do Telegram. Preenchemos ele com o ID dado pelo nosso bot no Telegram. A mensagem podemos deixar ela padrão ou podemos personalizá-la. Para mais informações sobre os filtros e os campos, basta entrar em contato com o suporte, que teremos o prazer de lhe ajudar. Continuando nos submenus do menu Administração, temos AMD. O AMD nada mais é do que um detector de chamadas atendidas por bots. Ou seja, na saída de uma ligação conseguimos detectar se a ligação for atendida por uma caixa postal, por exemplo, e essa ligação será encerrada. O uso ideal dessa ferramenta ocorre na utilização do módulo discador, evitando que as chamadas atendidas por caixas postais sejam encaminhadas para os atendentes. Cada operadora tem o seu padrão de detecção, porém pode ser que para algum estado brasileiro, alguma operadora pode ter um padrão diferente, aí nesse submenu que alteramos esses detalhes. Para informações mais detalhadas sobre esse módulo, só entrar em contato com o nosso suporte que teremos o prazer de lhe ajudar. A próxima opção do menu Administração é a Auditoria. Aqui é possível verificar as mudanças feitas no ano e quem foi o usuário responsável por essa alteração. Você conseguirá verificar a criação, edição ou exclusão de diferentes entidades, como usuário, agentes, ramais, filas, entre outros. Ao gerar relatório, será indicado a ação realizada, a mudança no nome da entidade, caso tenha ocorrido, o nome do usuário que fez a alteração, a data da alteração e clicando no i no final de cada linha, aparecerá mais detalhes sobre a alteração realizada. Ações como logout de fila pelo agente também poderão ser acompanhadas pela auditoria. Ao clicar para ver as informações, será indicada a ação de logout ou login, assim como o agente, fila e o horário em que ocorreu a ação. Agora, mudando de submenu, temos a opção de números bloqueados. Nessa opção, conseguimos determinar números específicos que ficarão bloqueados de entrar em contato ou serem contactados. Caso algum número seja identificado como spam, que estejam entrando em contato constantemente com a central, pode bloquear esse número para que não atrapalhe mais a operação. Clicando em novo número bloqueado, poderá indicar o número que deseja bloquear e se vai ser para recebimento ou para efetuar chamadas para ele. Cada número é interessante colocar de dois jeitos, com o DDD e sem o DDD, pois o modo como chega o número do cliente pode alterar dependendo de como a sua operadora encaminha o número para o tronco. Mudando novamente de submenu, vamos para o submenu de módulos. Aqui é onde ficam as configurações da integração com o ERP, o de callback e de WhatsApp, caso você tenha. Normalmente, nossa equipe de suporte que faz a criação e configuração inicial desses módulos, porém, pode ser que seja necessário você fazer algum tipo de adição nessa integração, como alterar um host ou uma senha. Cada tipo de integração vão ter campos necessários para preenchimentos diferentes. Vamos mostrar aqui um para a integração com o RP HubSoft. Nele é necessário inserir os dados de host, username, password, client ID e client secret. Todos esses dados são fornecidos pela própria HubSoft. Com essa integração de RP configurada, conseguimos utilizá-la na URA ou no discador, podendo identificar o status do cliente, solicitar segunda via de boletos, entre outras opções. Na integração de callback, podemos configurar uma fila específica para ficarmos monitorando, e quando o cliente escolher a opção dessa fila, a central informa que vai retornar e quando tiver algum atendente disponível na fila, a central retorna para o cliente. Na integração de WhatsApp, conseguimos enviar mensagens para o cliente. Um caso de uso é quando o cliente está em uma fila esperando para ser atendido. Toca um áudio para ele perguntando se ele quer continuar o atendimento via WhatsApp. Caso ele queira, enviamos uma mensagem via template para o cliente, para ele continuar o atendimento por lá, e desligamos a chamada. Mudando novamente de submenu, temos o desligar servidor. O nome já diz tudo, né? Ao clicar nesse botão, será enviado um comando de desligar para o servidor. Faça apenas se julgar extremamente necessário. Indicamos entrar em contato com o nosso suporte antes dessa ação ser consolidada. Agora vamos para o submenu de usuários. Todos que precisam, por algum motivo, acessar o WAN, seja para gerar relatórios, logar em um ramal ou ficar de olho no dashboard, vão precisar de um usuário. E apenas usuários administradores podem criar novos usuários. Ao criá-los, alguns perfis estão disponíveis.
O perfil do tipo atendente terá acesso ao painel de atendimento. Para permitir o acesso ao monitoramento, isso deve ser configurado no menu dos 3 pontos. Iremos falar sobre esse menu mais à frente. O perfil de TI tem acesso ao dashboard, painel de atendimento e as opções de aba URA e telefonia. O perfil supervisor tem acesso ao monitoramento e aos relatórios. Já o perfil administrador tem acesso total à ferramenta. O perfil de tela do monitor tem acesso apenas à tela de monitoramento. Ele pode ser utilizado para deixar alguma tela própria para acompanhar o funcionamento da operação. Ele tem o tempo de expiração de sessão maior que o dos outros. Para criar um novo usuário, basta clicar no botão que está no canto superior direito escrito Novo Usuário e preencher os dados solicitados. Na tela de Criar e editar um usuário, tem 3 abas na parte superior. Na aba de Informações Técnicas, você coloca os dados principais do usuário. Inclusive, se ele tiver que ser associado a um agente, é aqui que você faz essa associação. Na aba de Dados Pessoais, temos alguns dados do usuário, mas nenhum campo dessa aba é obrigatório. Na aba de Configurações, poderá definir um ramal espião para o usuário. Isso significa que ao tentar espionar uma chamada que esteja correndo, o ramal definido será onde chegará a ligação para ouvir a chamada. Também é possível utilizar o Telegram para redefinir a senha do usuário e receber relatórios. No campo ID Chat Telegram, você preenche com um ID dado pelo nosso bot. Basta você conversar com ele, dar o comando /start, após isso ele vai fornecer o ID. Você coloca esse ID aqui e pronto. Toda vez que você redefinir a senha ou solicitar o relatório, chegará pelo Telegram também. Pronto, finalizamos todas as opções do menu principal. Agora vamos falar do menu dos 3 pontos. Ele fica no canto superior direito e só é visto por usuários com perfil de administrador. Aqui fazemos algumas configurações da plataforma como um todo. Vou falar sobre todos os campos aqui presentes. Os 2 primeiros campos é o SLA e a tolerância de SLA. Essas variáveis são utilizadas para a geração de relatório, mais especificamente no cálculo do nível de serviço. Permitir consulta de ligação por ID aos usuários de perfil de atendente, ela permite ou não permite ao usuário com perfil de atendente buscar os detalhes de uma chamada somente pelo ID da chamada. Já a opção abaixo libera ou não ao usuário com perfil de atendente o acesso ao painel de regiões. A última opção é para habilitar ou desabilitar o acesso ao monitoramento para os usuários com perfil de atendente. Seguindo, temos o bloco de agentes. A primeira opção vai permitir ou não que um agente consiga logar ou deslogar de filas específicas pelo painel de atendimento. Em seguida, temos o logout automático dos agentes. Habilitando essa opção todo dia na hora configurada embaixo, vai deslogar todos os agentes da plataforma. Em seguida, temos o bloco de pesquisa de satisfação. Aqui temos algumas variáveis que são utilizadas na geração dos relatórios. No próximo bloco é a parte de servidor. Aqui configuramos o DDD local do servidor, que é utilizado nas configurações de saída de chamada. A pasta de gravações das chamadas do Asterisk, que é utilizado na hora de buscar uma gravação dentro do WAN. E o ID de backup do servidor, que é utilizado pela ferramenta para buscar as informações corretas do backup do servidor, feito gratuitamente pela NewWave. Em seguida, temos o bloco ramais. Aqui são configurados os motivos de pausa. Eles podem ser utilizados pelos ramais para entrar em pausa ou então pelos agentes. Para adicionar um novo motivo de pausa, basta clicar no mais que tem no final do último motivo de pausa. Em seguida, temos a configuração do OpenVox. Ela é uma chipeira que temos uma integração configurada que você consegue enviar SMS pelos chips que estão nessa chipeira. E por último, temos o bloco Outros. Aqui vão entrar futuras configurações da plataforma. Toda vez que você fizer uma alteração em um desses campos, lembre de clicar em salvar. Temos o botão no final da tela e lá no início também. Obrigado por assistir até aqui. Qualquer dúvida, lembre-se, você pode entrar em contato com o nosso suporte a qualquer momento.